Fala pessoal, muito boa noite, muito bom dia, muita boa madrugada para você que está nos assistindo aqui no nosso Diga aí JP em mais um episódio, tá certo? Eu quero, logicamente, começar o nosso bate-papo de hoje agradecendo a você que nos acompanha aí semanalmente o nosso bate-papo aqui e dizer que você é sempre muito bem-vindo, até porque esse bate-papo, esse podcast, ele é feito por pessoas como você e para você, né? Então eu gostaria de iniciar o nosso episódio do dia de hoje agradecendo a cada um de vocês pelo carinho que tem dispensado semanalmente nos acompanhando. Hoje, não diferente dos outros dias, nós vamos receber aqui um jovem comunicólogo com uma boa experiência nessa área da comunicação e que com certeza faz grande diferença aí no que se propõe a fazer. Eu já conheci ele há um bom tempo, sou até um pouco suspeito a falar sobre essa questão. Ele que é também precursor disso que nós chamamos hoje de TV na internet. Tá bombando aí a TV na internet hoje, mas há cerca de 10 anos atrás ele já andava por aí com o microfone, com o seu celular, fazendo filmagens, enfim. Eu estou falando de Oswaldo Silva Nascimento, que está aqui comigo e eu quero lhe saudar com boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Joab. Boa noite a quem nos assiste aí pelo YouTube. Eu agradeço imensamente o carinho, realmente o carinho do convite, né, para estar aqui no Diga aí JP, esse podcast realmente que é sucesso, que recebe aqui toda semana realmente personalidades, não só da comunicação, mas personalidades que têm uma história, né? Você, Joab, que gosta de contar histórias A e história é comigo realmente, mesmo. e eu estava assistindo, já venho acompanhando o podcast e hoje mais do que os outros dias eu estava assistindo alguns dos vídeos, né, que eu não tinha visto ainda e realmente são pessoas que têm histórias sensacionais, histórias de superação e a gente tem muita história também para contar aqui hoje. Eu agradeço imensamente o carinho e quem está aí também nos assistindo do outro lado da tela. Estamos aqui para poder contar, falar um pouco da nossa história, falar um pouco também de comunicação, de marketing, que é a nossa área também, a gente gosta de falar. Sem sombra de dúvidas. E você, assim como, acredito que assim como eu, foi escolhido pela comunicação, né? Sim, Não é algo que você chegou e, poxa, eu vou escolher a comunicação, mas quando se viu, estava dentro sim. da comunicação. E nós vamos, logicamente, começar por esse ponto aí. Mas antes eu gostaria que você falasse, é aquela pergunta de praxe que eu faço para todo mundo, quem Sim. de fato é o Oswaldo Silva Nascimento? Que a galera, basicamente, que ele conhece o Oswaldo Nascimento. Sim. Mas o Oswaldo Silva Nascimento, quem é esse jovem? E aí eu vou revelar a sua idade, posso? Pode, De pode sim, 32 pode ficar à anos. vontade. Bom, Oswaldo Silva Nascimento, eu digo que é o menino, porque dentro de mim hoje, como homem adulto de 32 anos, mora um menino sonhador, né? Eu sempre fui muito sonhador, desde muito novo, desde muito criança. E minha história de paixão pela comunicação, pela televisão, porque sempre foi minha paixão maior realmente, né? Televisão. Começou aí entre os meus 6, 7 anos de idade. Então eu chegava da escola próximo a meio-dia e já brincava de apresentar o Jornal do Ah, Meio-Dia. então você já. Desde criança eu Olha sempre aí. tive essa paixão, né? Sim, Então eu via os jornais, né, na TV, Jornal sim, Nacional e outros jornais locais também, e ficava muito encantado com aquilo, né, que os apresentadores faziam. sim. Então, na época ainda existia muito jornal impresso, então eu colava o jornal impresso na parede. Eu fiz, meu pai e meu irmão me ajudaram a fazer uma bancada, né? Sim. E quando eu Olha chegava que legal, a próximo, família também envolvida nessa exato, questão. envolvida. Meu irmão ele me Uhum. ajudava a fazer câmera com caixa de sapato. Também já fiz, É câmera já isso. fiz. E o microfone era um pedaço É. de madeira com uma tampa de desodorante e uma canopla de caixa de remédio. Então, desde pequeno, aí passou para a escola, eu estudava no Colégio General Osório, Sim, aqui em Itabuna, colégio estadual, e lá eu fundei o General News, que era olha, tipo uma TV, né? sim, Estudantil. Fiz o Página 1, que era realmente uma única página de um jornal falando sobre atividades da escola.
Então, assim, não tinha como eu seguir outro caminho a não ser a comunicação na minha vida. Que legal. Você pincelou um pouquinho pra gente aí a questão familiar, né? Sim. Você tem, não é filho único, logicamente você falou aí, Sim, tem outros irmãos. tem outro, mais de um irmão? Sim, mais de um. Ah, interessante, viu, gente? Que eu conheço o Oswaldo, como eu falei a vocês, há um bom tempo, mas de fato eu não conhecia assim a família de Oswaldo, Sim. os irmãos, eu não sei nem quem é, na Aham. verdade, né? Pode até ser que eu conheça, mas não sei quem é irmão de Oswaldo. Sim. Mas hoje a sua família, você nasceu ali mesmo aqui em Itabuna, Eu nasci ali aqui em Itabuna, lá no bairro isso, São Pedro. no bairro São Pedro. Então, e minha família sempre, meu pai sempre me apoiou. Eles achavam muito curioso, na verdade, esse meu interesse, né, pela Sim. comunicação, porque isso não era comum em nenhum outro membro da família, Aham. né? E realmente era um sonho, porque sempre pareceu muito distante, né? Então eu Perfeito. falei, esse menino não é certo, não. Ele É, fica tem alguma brincando coisa. sozinho, porque eu brincava sozinho, eu brincava de Uhum. apresentar jornal e fazer reportagem. Então era uma brincadeira solitária, que volta e meia meu irmão entrava aí no processo. Então, Seu irmão é mais velho que você? meu irmão mais velho que eu. Ah, tá. E aí ele me ajudava, a gente confeccionava essa, como eu falei, com uma Aham. caixa de sapato, forrava ali de um papel preto para fazer uma câmera As de matérias. TV. E aí as Exatamente. matérias começavam a surgir. Exatamente. Que legal, né? E daí a importância, eu sempre gosto de dizer, criança tem que ser criança. Sim. Ela tem que deixar a criança fluir a imaginação da criança, né? Deixar a criança criar. Eu acho que é uma coisa que está faltando muito nos tempos de hoje, inclusive, né? A criança, as crianças, a maioria das crianças hoje estão aqui na tela do celular, assistindo o YouTube, por exemplo, Sim. né? Enfim, não é à toa que os canais de criança são os que mais têm seguidores e às vezes mais visualização no YouTube, né? Exatamente. Mas o fato eu sinto muita falta de ver criança fazendo isso que você acabou de falar aqui, né? isso. Usando a imaginação, enfim, deixando... Que é, segundo os especialistas, algo muito importante, inclusive, né, Oswaldo? Exatamente, que a Você- gente não vê isso nos nossos dias, né? Então, realmente é uma nova geração, a gente Aham. precisa entender, porque essas crianças de hoje, elas já nascem com acesso às telas, né? Então, antigamente a gente não tinha acesso assim tão facilitado às telas, só realmente quem tinha um poder aquisitivo maior. E aí dava realmente asas à imaginação das crianças, mas realmente eu espero ver que a gente consiga reverter um pouco esse processo, pelo menos diminuir Sim. essa ligação, essa dependência, porque virou uma dependência Verdade. realmente das redes sociais, do celular. É uma grande dependência. Mas vamos voltar para sua história, Sim. né? Isso é o mal da comunicação, né? A gente começa a falar de um assunto E e já entra em outra ramificação, mas Verdade. isso é natural e nós estamos num podcast Uhum. aqui e fique bem à vontade, inclusive, até para fazer também essas ramificações. Mas enfim, continuando aqui na nossa timeline da sua história, então desde criança, isso basicamente com quantos anos, mais sabe precisar? Entre 6 e 7 anos, né? Eu Sim. brincava muito, né? E aí depois, na minha adolescência, eu passei aí uns 14, 15 anos, é que eu fazia esse site, né? Eu cheguei a criar o blog, na época tinha um Sim. Blogspot, né? Hoje acho que o Sim, pessoal nem mexe mais, sim, né? Então eu criei esse blog, o General News, que era o blog da escola, Que é o tinha o domínio, né? Intersala, Pra quem não o sabe, é um domínio, né? Que se exato. chama o Blogspot. Gratuito, Gratuito. né? É gratuito até hoje o Blogspot, será? Eu acredito que sim, Olha é que gratuito legal. até hoje, não tenho mais tanto contato, mas na época era gratuito, né? Isso é muito bom porque democratiza o acesso, né? E a certeza. liberdade de expressão. Claro. E aí eu cobria os intersalas, tinha os intersalas Olha aí. na escola, Sim. e aí eu filmava. E aí tinha um microfone, o microfone não era fake, né? Sim. Na época. Só que aí, posterior a isso, eu comecei a trabalhar a área de vendas, até que, quando mais, né, velho, em 2012, eu tinha 18 anos, eu Sim. tive minha primeira experiência, de fato, com comunicação, assim, de forma um pouco mais séria, que foi numa rádio, aqui Certo. de Itabuna, numa rádio comunitária, Que é a Rádio Proeves. a Rádio né? Proeves FM. Diga-se né? de passagem, muita gente começou lá na Sim, Rádio Proeves. sim. Inclusive o nosso Diga JP começou na Rádio Proeves. Sim, Pra eu quem não participei, sabe, inclusive. O Oswaldo participou do também. Diga JP de Participei. de um outro formato, né? Exato. Que era um programa de rádio onde as pessoas ligavam, Sim, participavam. ao Tinha a vivo, parte ali. também das notícias, Sim, né? sim. Enfim, E é o Gabriel muito Guedes bom. e o Caio Maciel. Um abraço para Gabriel Guedes e pro Caio Maciel, que eu nunca mais vi esses cidadãos aí, viu? Um abraço para vocês que Era estiverem nos assistindo.
E é muito legal, realmente é uma descoberta. Então, Sim. para quem gosta de comunicação, começar no rádio, poxa vida, foi muito bom. Então, eu comecei ali operando a técnica de som, o programa era de outra pessoa, Sim. e aí eu entrava com algumas propagandas falando sobre alguns patrocinadores. Posterior a Aham. isso, quando a apresentadora faltava, quem assumia era eu. Olha aí, você já ganhou então a sua primeira oportunidade, podemos dizer assim. Oportunidade, isso. Mas foi algo que a pessoa mesmo escolheu ou foi algo que surgiu de forma natural? Foi de forma natural, né? Sim. Realmente eu fazia aí uma parte de marketing, né? Então Ah, fazia alguns cards para redes sociais e aí eu estava realmente dando suporte a essa pessoa, dando assessoria e aí acabei realmente me descobrindo também dentro do rádio. Posterior a isso eu tive um programa, assumi o programa, né? lá na Posteriormente rádio. na Proebs FM. E depois disso eu continuei com os meus sonhos, não enterrei. E aí foi Perfeito. quando eu fundei a ON TV, a TV online do sul da Bahia, em 2014. 2014, ou seja, não existia, é aquela velha história. Era mato ainda. Exatamente. Quando ele chegou era tudo mato, né? Quando chegou era tudo mato. Não existia nada, com todo respeito a todos que estão aqui hoje, né, fazendo TV Sim. online, mas não existia essas TVs que hoje nós vemos aí. Logicamente as redes sociais que existem hoje também não existia, Instagram, Não existia, né? não. A tecnologia de hoje também não existia, enfim. Mas, de fato, você foi precursor aí, né? Eu Exato. me lembro que volta e meia caminhando por aí, eu passava por você lá filmando, É isso. enfim. Por vezes eu ia sozinho, Aham, algumas vezes eu contava com alguns amigos que entravam também na brincadeira, e de início aham, realmente foi uma grande brincadeira. Eu estava fazendo algumas pesquisas na internet, né? E aí aham. descobri esse cabo de microfone. Na época Sim, era a entrada de fone ainda nos celulares. sim, Aí que é o chamado descobri. P2, né? Exato, aquele mais Aham, fininho. E eu descobri esse cabo de microfone na internet, comprei esse cabo, já tinha um microfone em casa, eu pluguei no celular, é um celular inclusive de um amigo meu, eu fiz um teste e aí eu só dava certo no modelo dele, posterior eu comprei o meu do mesmo modelo, aham, e assim, então meus amigos entravam na brincadeira, e posterior foram me rendendo também oportunidades. Então perfeito. você percebe que em algum momento a gente vai precisar começar com muita dificuldade, começar do zero, sem receber nada por aquilo que a gente está fazendo, e disso aí vai surgir as oportunidades, né? Bom, e o interessante quando a gente faz, e aí o grande mestre da TV brasileira, que é o Silvio Santos, Sim, né, que falava que é bom quando você trabalha com aquilo que você gosta, porque na verdade não se torna um fardo, se torna uma diversão. E eu exatamente. acho que isso também é uma verdade para você, né? Com Aquilo ali era uma certeza. diversão, você fazia com toda vontade, mas ao Sim. mesmo tempo, mesmo sem você perceber, você estava ali fazendo a sua vitrine, que foi Uhum. através disso que com certeza outras oportunidades surgiram na Sim, sua sim. vida, né? Exato. Dentro dessa área. Falando um pouquinho sobre a ONTV, né? A Isso, ON ONTV. TV. ONTV, que é um nome sugestivo, inclusive, até porque ON Ele faz é o nome, né? referência ao meu nome Mas ao também. mesmo tempo faz referência ao seu nome, Isso, que é isso. Oswaldo Nascimento e E Onde onde Online, online, né? exato. Então foi um nome legal, Aham. né? Como você, eu não iria perguntar isso aí, mas já que surgiu aqui, como veio a ideia do ON? De início, Ah, realmente, a ideia era associar ao meu nome, né? Só sim, que é tanto que eu pronunciava assim como você pronunciou, ON, né? Só que aham, aí posteriormente muita gente começou a chamar de ON TV. E aí eu fui realmente fazer essa ligação ao Onde Online, realmente tudo a ver. E aí foi quando eu criei esse slogan, né? A ON TV, uhum, a TV online do sul da Bahia. Eu tinha o blog na sim, época e alimentava o YouTube. Não tinha Instagram na época, sim. né? Instagram, tinha o Instagram, mas as pessoas ainda não usavam para essa produção de YouTube também era vídeos. mato, né? YouTube também era mais para os vlogs, né? Para os criadores de Sim, sim. conteúdo, O faziam muito YouTube, vlogs. YouTube eu acho que é... De que ano é o YouTube, Mike, sabe? 2005, né? Mas Isso. estourado mesmo, acho que depois de 2010, né? Que começou essa onda aí Exato. de Então o de YouTube era, YouTubers. exato. Então era a É, plataforma principal, a né? plataforma Onde a gente hospedava principal. os vídeos. Sim, E aí Facebook também, eu utilizava bastante Facebook, né? O Facebook na época realmente era uma ferramenta também muito forte de disseminação desses vídeos. Então eu tinha sim, ótimas visualizações. E nesse período eu consegui realmente entrevistas e aí eu lembro de uma que, sim, assim, foi inesquecível para mim, até sim, porque esse entrevistado não está mais entre nós, que é o Lázaro.
o Sim, cantor Lázaro, o cantor gospel. Sim. Eu tive a oportunidade de entrevistar, e essa entrevista com ele, eu perguntei a respeito de uma polêmica que estava acontecendo com outro cantor gospel, que era o Sim. Thales Roberto na época, e isso me rendeu, acho que mais de 50 mil visualizações no YouTube desse vídeo. Então, Perfeito. assim, eu fiquei super feliz. E isso, tipo assim, deixa a gente contente porque é o resultado de um trabalho que ninguém vê, né? Aham. Por Eu me trás. lembro muito bem desse vídeo, me lembro dessa polêmica, né? Sim. Logicamente que na época não existia a rede social com tanta força como é hoje. Aham. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, você teria bem mais Sim. visualização. Seria algo Acredito que sim. que viralizaria mais, né? Uhum. Até porque a polêmica foi grande, né? Sim. O Thales Roberto veio voltar agora. Exato. Desde aquela Depois época, de né? muito tempo, realmente foi uma pancada muito grande. Foi uma polêmica que Aham. atrelou o nome dele a uma questão muito negativa, de uma soberba, Sim. né? Que realmente o Lázaro, inclusive na fala dele, ele ameniza toda essa Sim, situação, sim, né? sim. Lázaro, assim, ele tinha muita sabedoria nas suas falas. Verdade. E assim, ele ameniza essa situação, colocando o Thales como irmão, que não se poderia julgar o outro irmão por conta de uma atitude apenas, né? Essa sua lembrança é muito boa. Eu tive a oportunidade também de entrevistar Lázaro para a rádio, né, o áudio dele, e era um cidadão que, de fato, muito atencioso, Sim. né? Eu não sei se você Sim, tinha a mesma confirma, percepção. né? Muito atencioso no sentido com as pessoas, e que você percebia ali uma certa serenidade nele. Agora, falando desse assunto específico, Sim. nós podemos ver o seguinte, que aquilo que ele afirmou não foi apenas um passar de pano, né? Mas foi uma verdade. Exato. Porque eu me lembro muito bem que ele falava assim, ele não é o mais soberbo desse meio gospel. E de verdade, de fato, a única coisa que o Thales estava falando ali é que ele usou essa expressão acima da média, né? O que não é uma mentira. O que não é uma mentira. Ele estava no ápice da fama na Exatamente. época, As né? pessoas que... Aparecia na Globo, em outros canais. Sim. Entendeu? As pessoas talvez interpretaram de forma diferente aquilo ali. Recentemente ele esteve aqui em Itabuna. Sim. E eu vi, né? Acompanhei de perto. Sim. E pude notar de fato que ele é um cara diferenciado. Até mesmo, eu diria até mesmo da própria música a nível Brasil, né? Isso, Independente a bagagem do nicho. musical dele é muito grande, ele vem da música secular, né? E Jota Quest, enfim, outras bandas, sim. então ele tem uma bagagem cultural, ele tem uma voz diferenciada, o timbre vocal, composição, enfim. Exatamente, né? Mas foi um episódio interessante, me lembrou muito bem. Nesse período, você já conseguia fazer parcerias? Como era essa questão? Já existia essa questão de parcerias? As pessoas lhe procuravam para fazer? Nesse período, existiam algumas pessoas que me procuravam para produzir vídeos para ela. Então, nessa época, eu prestei serviços, né? Então, como era algo novo e o custo era baixo, né? Do que você contratar alguém com a câmera para poder cobrir o evento. Então, eu fazia a cobertura de alguns eventos. E aí, eu comecei a prestar serviço para a editora Mondrongo, na época em Itabuna. Prestei serviço para o Sindicato dos Bancários, prestei serviço para o Sindicato dos Comerciários. E essa prestação de serviço para os sindicatos comerciários, inclusive, trouxe o convite para trabalhar como assessor de imprensa dos sindicatos comerciários. Olha e aí, dar que legal. início à TV comerciária do sindicato. Né? Tá até hoje Nesse a TV? modelo, a TV eles deixaram um pouquinho de lado, né? Sim. Por conta realmente do ritmo, realmente não é simples, né? Você montar ali uma TV, porque a proposta deles é realmente ter um estúdio, onde eles produzissem programetes, né? De curto tempo. Mas eu já iniciei naquela época as videoreportagens, porque eu mesmo quem ia gravar. Então, hoje o que os repórteres fazem, né, de ir para a rua com o próprio equipamento, colocar lá no tripé e gravar sozinho, eu já fazia nessa época, né? Lógico, era tudo gravado, mas a qualidade era muito boa, né? Na época não tinha 4K, o máximo era o Full HD nas câmeras dos celulares, mas realmente isso me rendeu essas experiências aí, muito boas. Maravilha, né? Acabou lhe rendendo também essas experiências. E por falar agora na questão da profissionalização. Até então você fazia isso muito de forma amadora, né? A palavra é exatamente essa, de forma amadora. Quando foi que o Oswaldo falou, pronto, agora eu tenho aqui a ideia de
profissionalizar mais a coisa. Eu preciso, na verdade, é uma Sim. necessidade. Eu preciso me profissionalizar mais, né? Até porque o mercado ele pede essa Exatamente. profissionalização. Hoje, por exemplo, não sei se você concorda comigo, muita gente tem o celular, Sim, vai pra rua, filmou. Eu sou jornalista, sim. né? E não está fazendo nada de jornalismo. Uhum. Nós sabemos que o jornalista, ele precisa ali apurar as informações, né, para passar a informação de forma correta. Tem todo o procedimento, não é apenas ter uma câmera, utilizar logicamente a câmera do celular e sair por aí filmando. Quando foi então que você sentiu essa necessidade? Ou não houve também? Pode ter acontecido, né? Houve realmente essa necessidade, e já era um desejo meu, só que existiam alguns outros entraves, né? 2000, essa experiência que eu havia falado sobre assessoria de imprensa, né, do sindicato, foi 2016. Posterior a isso, eu tive a experiência na TVI. Em Olha aí, 2017 rapaz. foi quando eu fiz a cobertura, né? Trabalhei na Sim. TVI, né? Inclusive mandar um abraço para Barbosinha, Isso, né? não deixa de mandar um abraço pra Não, nosso de forma Barbosinha, nenhuma. né? Hoje, Barbosinha sempre foi um cara de abrir oportunidades, Verdade. abrir as portas da TVI para muitos profissionais que estavam começando. E realmente eu fui agraciado por essa oportunidade, sou muito Verdade. grato por isso. Assim como ele abriu para mim Sim. hoje, né? Estou Exato. lá na TVI. Desculpa lhe interromper, Pode ficar à mas vontade. eu queria fazer aqui o Faça o seu merchan também. o Barbosinha, para quem não assiste TVI News, viu? Todos os dias, 17 horas lá na TVI. Mas o Barbosinha, ele é uma espécie de, eu vou colocar ele aqui como o Raul Gil de Itabuna nesse Sim. sentido do jornalismo. É verdade, eu tô falando Raul Gil porque todo mundo sabe que Raul Gil lançou muitos nomes da música Verdade. nacional brasileira, e o Barbosinha, ele lançou muitos nomes da comunicação, de Itabuna. Regional, que hoje estão em todo o Brasil. Exatamente. Né? Camila Oliveira, Exatamente. Valesca Lippel, Isso. O próprio Renato que está na o Renato Record hoje, Santiago, né? muitos outros A própria profissionais. Érica de Sá também, Érica que de nós Sá entrevistamos também semana começou passada, lá. passou por lá pela TVI, né? Karen Enfim, Povas, Karen se não me engano, Povas, Ozzy, até o próprio Ozzy da Ozzy Sim. TV. Ozzy também fez Exato. lá, enfim. Então é um celeiro muita de muitos gente, talentos, né? Muita gente. E aí, após essa Verdade. experiência, Job, em 2017, então eu fui repórter de rua no Carnaval de Itabuna. Eu acredito que foi o último carnaval que nós tivemos, 2017. Foi ainda na época, né, do prefeito Fernando Gomes. Sim. Ele era prefeito, e foi o último carnaval. E aí você Eu fui repórter de rua. Foi repórter de rua da TVI. Da TVI. Ah, né? já tinha uma equipe, no caso. Isso, na verdade foi um contrato temporário ali que nós Sim, fizemos, né, para essa sim. cobertura. Estavam precisando desse repórter. Aham. Eu já estava em busca realmente de realizar esse sonho, então bati lá na porta de Barbosinha, Sim. ele abriu. Isso é muito importante, a porta né? A pra mim. busca do sonho. E quando eu cheguei lá, eu mostrei para ele o microfone que eu utilizava. Eu mostrei alguns vídeos que eu já tinha produzido para ele. Aí ele usou, ele já estava, lógico, antenado, e falou: então você é um vídeo repórter, um videomaker, porque você mesmo edita o seu material. Eu falei: exatamente. Você chuta, vai cabecear, vai agarrar. Exato. Então, na verdade, que é um diferencial dos profissionais de hoje. Inclusive, quem não se atualiza e quem não acompanha essa evolução tem ficado para trás. Isso é fato, e a gente já vê isso nas grandes emissoras, de profissionais que eles não se flexibilizam e realmente não abrem a mente para poder fazer essa utilização. A gente sabe que é um desafio muito grande um repórter ele ir para a rua sozinho, né, apenas com o celular. Lógico que hoje a gente tem equipamentos que melhoram bastante a qualidade, mas existem realmente intempéries aí que dificultam esse processo. Então, realmente, tem que ser um profissional muito reinventado. É verdade. E aí, quando eu mostrei meu trabalho para Barbosinha, ele falou assim: é de um profissional como você que a gente precisa. A gente vai cobrir o carnaval de Itabuna. E nesse mesmo dia eu fiquei na TV já para poder conhecer o estúdio, e no outro dia eu já estava lá produzindo algumas matérias e gravando o piloto. Então, seu primeiro contato com TV, Com a de fato. TV de fato, né? Foi lá Fiquei na realmente TVI. vislumbrado, né? Inclusive o estúdio da TVI, eu acredito que seja um dos maiores aqui das TVs que a gente tem na região. É uma estrutura excelente que a gente tem ali na TVI com Barbosa. E eu tive a oportunidade de fazer essa reportagem. Em posterior, eu retornei nesse mesmo ano, em agosto, para poder assumir a apresentação do Cidade Já. Que aí também foi uma experiência incrível e que me deu uma base. De 2017. O Cidade já tá fora do ar, né? Sim. Mas eu acho que foi reformulado, é né? o avô do TVI News. Na verdade, na época, o Barbosinha ele já tinha essa vontade de criar o TVI News.
Então, a questão de você tirar a bancada do jornal, do telejornal, e fazer algo realmente mais leve, tipo revista eletrônica, né? A revista na TV, e trazer outros assuntos diversos, já era, né, naquela época, a intenção dele, porém ele não conseguiu de imediato, então mantivemos Cidade Já, e fiquei ali por quase 3 meses na apresentação do jornal, recebendo convidados, e foi uma bagagem muito boa. E posterior a isso, foi que realmente eu ingressei na faculdade de jornalismo, em 2018. Entendi. Inclusive, não sei se você lembra, você já me entrevistou lá também. Sim, na também. TVI, Tive a oportunidade no Cidade Já, no Cidade né, de Já. entrevistar Joab Paiva. Olha aí, rapaz. Então são histórias, na verdade... Quem é esse Joab Paiva na fila do... Na época ainda ali, muito nos bastidores, né? Sim. E ainda iniciando ali essa paixão, mas eu acredito que você já era ali apaixonado pela comunicação e Com certeza. já pensava, né, em algum verdade. momento. Naquele... Agora eu te pergunto, naquela época você já pensava em ingressar na comunicação? Naquela época eu já pensava na comunicação também. Né? Era algo... Quando você falou aí sobre a questão... Olha, já tá me entrevistando. É isso. Já mudou. Quando você me falou aí sobre a questão que você fazia, a câmera, eu também fazia a mesma coisa de câmera, de caixa de sapato. E na escola também. Né? Tem até um colega meu da época do SISO, eu estudei a minha vida toda no SISO, que nós fazíamos muito trabalho juntos, trabalhos de escola, e todo o trabalho que a gente fazia era um material de vídeo. Sim. E a galera já sabia. Quando tinha atividade de trabalho de casa, né? Sabia que lá vinha vídeo de Joab, de Davi, a gente utilizava muito chroma key, era um negócio interessante. Mas, enfim, me respondi. É isso. Então, depois disso, isso me despertou, porque realmente essa experiência, né, a TV, a videoreportagem, ele exige realmente do profissional. Como você falou, essa parte também teórica e técnica, realmente é de conhecer aquilo que você está fazendo, é saber o que é a cabeça de uma reportagem, o que é um off. Eu já sabia, por conta, sempre pesquisei muito, sempre fui autodidata, pesquisava, então observava outros profissionais trabalhando. E na época eu também tive a oportunidade de lidar com outros profissionais já formados, né, e também com o estagiário de jornalismo. Então, na época, foi Calandi e Michel, foram 2 colegas, inclusive mandar um abraço para eles. Eles estavam realmente estagiando, porque estavam cursando jornalismo. Então, mesmo antes de entrar na faculdade, eu coloquei eles também para entrar ao vivo no jornal, fazendo stand-up ali. Eu falei, não, vocês vão entrar sim. Então, eles se estão fazendo stand-up? Stand-up para poder entrar. Eles estudavam jornalismo e faziam stand-up, era isso? Isso, na verdade, aquele estilo de matéria, né? O repórter em pé, eles nunca tinham tido contato ainda com TV, microfone, ainda muito travados, e eu, com um pouco da minha experiência, pude realmente passar para eles, falou, não, vocês vão entrar no jornal também junto comigo para ter essa experiência, porque hoje em dia, assim, a gente antigamente tinha um estagiário muito para produção, muito para ficar escondido nas redações. Eu falei, não, se é para realmente aprender, vamos aprender. Então, mesmo antes da formação, eu já compartilhava essas experiências, né? Esses conhecimentos. Era muito bom. Isso é importante. Hoje, por exemplo, nós vemos que até as grandes emissoras fazem isso. Salvo engano, a Rede Bahia tem até um quadro, né? Que coloca lá estagiários, o repórter, não sei, repórter por um dia, uma coisa assim, né? Que é interessante. E de lá surgiram também, né? Eu acho que a TV, ela precisa cada vez mais se reinventar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a TV 3.0, né? Exato. Inclusive eu tive a oportunidade, viu, gente? Eu queria até deixar registrado aqui e abraçar nossos amigos do Sebrae, de participar de um evento excelente. Você estava lá. Também, você, né? Com Fernando Morgado. Depois, interessante, eu fui para esse evento sem saber direito quem de fato era Fernando Morgado. Também, foi do mesmo jeito. Depois a gente foi fazer a pesquisa. Fernando Morgado é o cara da pesquisa televisiva do Brasil. Isso. É o best-seller. Com referência aí de Luciano Huck. Exatamente. Né, apresentador. Exatamente. Luciano Huck, que é o apresentador mais popular do Brasil hoje, né? Escreveu o livro da biografia do Silvio Santos, né? O best-seller da história do Silvio Santos. Enfim, é um cara que escreveu diversos livros também sobre outros apresentadores. Enfim, é um cara fantástico. Mas eu entrei nessa para falar o quê? Para falar sobre a questão da reinvenção. Exato. Né? As TVs, elas precisam se reinventar. E isso que você... Por isso que quando eu falei que o Oswaldo ele era futurista, de fato ele estava fazendo isso aí. Aproveitando, né, esses colegas para poder botar. É o que as TVs estão fazendo hoje. Exato. Pegando os novos talentos
e colocando. Até porque até a linguagem, né? A linguagem, ela acaba... Ela mudou Mudando, bastante. É isso, é uma linguagem hoje se usa muito coloquial, né? Sim, Popular. sim. Eu não sou muito adepto, né? Eu acho Sim. que assim existem os momentos para você Há falar momentos e momentos, a né? linguagem da galera. Sim, Só verdade. que usar muito isso no jornalismo, só que assim é uma onda que vem do jornalismo popular, do jornalismo policial principalmente. O Policial, jornalismo policial ele vem realmente para quebrar todos os paradigmas aí do telejornalismo. Então, na verdade, ele sai mais do jornalismo porque assim nós vimos apresentadores que não eram necessariamente jornalistas, então eles vinham do rádio justamente Exato. por ter essa veia policial muito forte, né, dos programas de rádio. E migraram para a TV trazendo essa linguagem aí bem popular, que não é ruim, né? Não é algo realmente que a gente precisa acompanhar, que dá muita audiência para as TVs, mas que eu acredito que cada um tem o seu perfil, né? E tem lugar para todo Verdade. mundo. Tem lugar para todo mundo, é verdade, né? Nem, é aquela coisa, nem 8 nem 80, É né? isso. Tem que ter um equilíbrio ali, Exato. que se você for muito engessado também, até porque, quer ver uma pessoa que eu estava observando esses dias a nível nacional e acabou ganhando a promoção, não sei se você observou esse cidadão, o César Tralli, Sim. que agora vai para a bancada do JN, mas a forma como ele apresenta o jornal hoje, de fato, o coloca em uma conversa com as pessoas que estão assistindo, Isso, com né? a Ele audiência. quase comentando, Ele ali, aquela foge coisa. daquele estilo William Bonner, né? Daquela voz muito impostada e Isso. daquela coisa muito quadrada dentro de um telejornal. E ele vai e ele transita no estúdio, ele conversa. É muito bom. Eu às vezes me cansa um pouquinho quando eu tô assistindo, porque eu acho que quando a gente argumenta demais, a gente acaba saindo do foco, né? Da informação, da verdade. notícia. Não tem pra... Mas Eu é sinto muito isso lá na TV, é isso. inclusive. Porém, é uma tendência que as TVs, as grandes TVs estão seguindo, porque realmente é a coisa da conversa. Então as pessoas elas precisam se identificar com a maneira com que o repórter, o jornalista, ele traz a notícia, né? Então se ele trouxer a notícia de forma muito engessada, ele vai acabar se distanciando, ele cria uma barreira entre ele e o telespectador. Então quando a gente traz essa linguagem mais conversada, aquela linguagem onde você usa entender, né? jargões que a comunidade utiliza, então traz um nível de identificação. A gente utiliza isso também muito no marketing, né? Verdade. Agora, voltando aqui para a questão da sua experiência na rua, na época lá da ON TV, conta pra gente aí um caos. Porque geralmente são muitos desafios, né? O Caco Barcelos fala no Profissão Repórter, né? Os desafios da reportagem. Exato. De fato, toda vez que você sai na rua, é um desafio diferente. Sim. E eu tenho certeza que você deve ter alguma história, talvez algo engraçado. Já Esqueci de perguntar sobre essa questão. É isso, mas eu me preparei porque, como eu falei, eu estava assistindo, né, o seu podcast e outras edições com convidados e vi que você queria de tudo, perguntar um pouco de tudo. Eu pergunto até da vida pessoal das pessoas. Então, Meu Deus do céu. olha lá. E assim, e realmente houveram essas situações. Teve uma situação que eu me lembro que me deixou muito chateado com uma pessoa. Porém, foi algo que eu acredito que não tenha sido intencional, porque eu estava gravando, né? Eu estava com o tripé na época. Sozinho? Eu estava com um colega. Sim. Porém, o tripé e eu tinha um microfone com fio. Na época, quase não tinha essa possibilidade de usar microfone sem fio com o celular, porque eu precisava plugar, né, uma ligação direta. Então eu tava com... E era um cabo de microfone mais fino, mais frágil. E aí, quando eu tava realmente distante do celular, esse cidadão foi lá e pisou no cabo do microfone, então Fez eu fiquei... esse favor, né? Exato, então assim, fiquei muito chateado, ainda bem que não danificou, mas foi por pouco, porque se na hora eu tivesse movimentado o microfone, teria rompido, e na época, 2014, era R$160 um cabo desse de 1 metro e pouquinho, então era pequeno e caro. Para um jovem... Exato, um jovem, né, assalariado, na época o salário mínimo era bem menor. E outra situação, que aí já foi uma situação realmente um pouco mais tensa, mas se resolveu, que foi na cobertura de uma festa. Eu estava no Itabuna Indoor, lá no... Eu não lembro bem onde foi o local, se foi no Espora de Ouro. E aí eu estava cobrindo essa festa, realmente bastante gente no camarote, e aí furtaram o celular
que eu estava gravando. Então o celular estava com um amigo meu, que na época, né? Então eu tinha essas parcerias, então eu juntava os amigos, às vezes a gente dividia ali as despesas só para ter realmente aquela experiência. E aí, como ele estava com o celular encaixado no suporte do tripé, e estava movimentando o tripé, uma pessoa puxou o celular. Né? E aí, ele não quando viu a gente foi quem se dar conta, não viu. Né? Ele puxou muito rápido e quando a gente for gravar, olha, vamos pegar essa imagem aqui, que eu puxei o microfone, que ele puxou o tripé, o celular não tava. Só que aí Que a coisa, gente hein? isso, Bem ninja essa pessoa, na verdade, tivemos né? que pagar R$ 50 pra essa pessoa devolver. Na verdade, foi uma Deus, pessoa que que mau disse que tinha caráter. achado. Então, eu acredito que essa não foi o fato, né? Mas esse rapaz disse que tinha achado o celular e cobrou R$ 50 da gente para poder devolver o celular. Mau Pagamos caráter, né? pagamos o celular e pagamos R$ 50 e reavemos o celular. Enfim, foi uma Ele ligou situação pra vocês tensa. ou vocês ligaram pra Não, ele? ele viu a nossa movimentação. Sim. E a gente já acredita que ele não tenha encontrado o celular. Foi ele realmente que tinha pegado, né? No mesmo dia, isso, Oswaldo? Isso foi no mesmo dia, na mesma noite. Porque a gente se movimentou, eu fiquei Que absurdo, desesperado. que Tava absurdo. pagando as parcelas ainda do celular. Rapaz, que absurdo, rapaz. Exato. Você encontra o celular dos outros e ainda Isso. cobra. Quer dizer, ele poderia ir pra polícia. Vocês Exato. na época também não... Não, nós não comeram mosca, tivemos, né? né? Como Muito, é que o muito celular é novos seu, também, e assim, o transtorno, né, que Aham. isso causaria. Então, nós pagamos, e aí Aham. também foi uma festa que eu tive 3 entrevistas que realmente marcaram muito e que tiveram ótimas visualizações. Eu entrevistei na pegada da Loura, Mari Crush, que hoje é MC Mari, né? Sim. Estourada em todo o Brasil. Neto LX Sim. e o Sem Neto Retoque. LX é o gordinho que você tá falando? Isso, na época do Gordinho Gostoso, onde tinha essa música. Essa música estava estourada no carnaval, então Sim. assim, eu utilizei desse gancho para poder gravar a matéria com ele e viralizou esse vídeo também no YouTube. Lembrando que na época o Instagram não era forte para esse tipo de viral, Conteúdo, né, de vídeo, de né? conteúdo. Não, na verdade nem existia muito Exato. essa palavra viralizar. Isso, não tinha muito isso. Então, assim, tiveram outras situações que eu não vou conseguir recordar agora, mas essas duas aí, realmente, eu lembro bem. Essa última realmente foi muito tensa, mas tudo deu certo no final. Os desafios, são os desafios, como diz Exato. o Caco Barcelos, os desafios da reportagem. E por falar nisso, eu me lembro que o Itabuna Já, era Itabuna, Cidade Já, só quero Cidade falar Já. Itabuna Já. O Cidade Já lá na TVI, era pela manhã, né? Isso. Eu me lembro bem de cedo. encontrar você e ter comentado sobre isso. Eu falei, rapaz, você começa às 7 horas, parece, né? Ele entrava no ar às 7h30, o Cidade Já. Olha aí. A primeira edição eram 2 Sim. edições ao vivo e uma era reprise. Você fazia as 2 edições? Eu fazia as 2 edições ao vivo, então eu ficava a manhã Sim. toda na emissora, então eu chegava às 7 horas da manhã lá, para poder, eu sempre tinha um convidado para poder Sim. passar as imagens, porém eu acordava às 5h10 da manhã, 5h10, para poder trazer aí a pesquisa das primeiras notícias, né, do dia, o que aconteceu na madrugada, eu já trazia na primeira edição. E realmente ia para a TV a pé, foi um tempo realmente de muito esforço. Eu até que perguntei sobre isso pra Sim, você. Não sei se sim. você lembra. Uma das conversas que eu tive com você, eu perguntei, vem cá, você... Eu sou curioso, viu, gente? Vem Demais. cá, Mas isso é típico do jornalista. exatamente. Vem cá, você tá indo como pra televisão? Eu perguntei isso pra Oswaldo, nada a ver, né, velho? Mas vamos dizer que vamos entrar aí como desafios, né, da carreira que a gente enfrenta. E aí eu enfrentei esse desafio. Então eu saía de casa aí por volta de 6h20 da manhã, acordava 5h10, ainda reunia notícias, 6h20, 6h30 saía de casa. Então eu ia de pé da minha casa até a emissora, que não ficava tão perto. Não é tão perto, né? Era uma meia hora aí, né, andando, mas dá no uns pique. 3 quilômetros, mais ou menos. Exato. E aí chegava ali suada e corria pro camarim Eita. para passar ainda uma coisinha na cara para poder aparecer no vídeo. Às vezes eu chegava, o entrevistado já estava lá, chegava Já até penso. antes de mim. Meu Deus. E, enfim, agradecer também até os meninos. Arthur Brasil era o diretor de imagens na época. Não sei se Sim. você teve contato com o Arthur. Arthur Ainda não. de Borarema, ele mora em Sim. Borarema, é músico também. Sim. Então, assim, os meninos me davam muito apoio aí. E realmente foi um tempo de muito esforço, mas eu tinha um objetivo, que era criar meu portfólio, que era ter essa experiência em TV.
E graças a Deus realmente me abriu muito a mente. Eu consegui realizar o sonho, né? Mesmo posteriormente não seguindo na carreira dentro da TV, mesmo sendo uma TV fechada, mas era TV e era o meu sonho fazer isso. Eu consegui realizar meu sonho e hoje eu me sinto muito bem realizado por isso. Maravilha. Nós vamos falar desse episódio depois dessa passagem pela TVI, que Sim. você acabou até, não vou dizer desistindo, mas acabou dando uma pausa Sim. nessa ideia da comunicação, né? Eu sei que são muitos desafios, a vida ela Exato. não é feita, não é linear, pelo Exato. contrário, ela é feita de diversos altos e baixos. Mas antes eu gostaria de falar sobre os nossos parceiros, meu amigo Miqueias. Podemos falar sobre os nossos parceiros aí? A nossa parceria. Inclusive, o nosso estúdio hoje tá cheirando. Esse negócio começou a cheirar, viu, Carol? Cheirou aí, rapaz. Carol tá ali só de olho, viu, gente? E será? Carol, Quem é esse porque vocês não conhecem a patrocinador? Carol. Tá ali só de olho. Quem é esse patrocinador? Já quero de Pronto. antemão agradecer, tá? Maravilha. Por trazer Ele- esse agrado aqui no Pronto, eu estúdio. vou falar sobre esses nossos amigos. Mas antes, cadê? Deixa eu ver. Tá de boa aí, Mike? Vou fazer a propaganda, companheira. A propaganda tem que sair bonita. Vamos lá. Vamos falar dos nossos parceiros, né? O nosso parceiro inicial aí, logicamente, o Bloco Cacau News. Não poderia deixar de falar do Bloco Cacau News, a informação que você precisa, informações daqui da nossa região, bem como das demais regiões do Brasil e, lógico, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Falar aqui do nosso parceiro que mandou este petisco hoje pra gente. E eu vou abrir aqui agora, que tá cheirando bastante. E quem sabe Aí faz ao a vivo. Catarina e a Carol vão ficar de olhos por lá. Olha lá, a Catarina diz ela que tá concentrada, viu, Mike? Mas isso aqui é só para o convidado. Não, a gente vai dividir. O a gente vai- convidado. vamos compartilhar. Isso aqui Vamos é só compartilhar. para o convidado e para a produção de áudio e vídeo. Olha aí, bicho, olha. Ah, espertinha. Gente, aqui o ambiente é de muita resenha, viu? Mas agradecer aos nossos amigos Boteco do Sam, meu amigo Rafa e o Daniel Sam. Também a sua esposa lá, viu? A Tati, a esposa do meu amigo Rafa. Um abração pra você também, viu, Tati? Porque você disse que eu não tava falando seu nome, mas estou falando seu nome aqui agora também. Mandaram pra gente aqui esse petisco que você também pode, ó. Olha aqui, ó, a batatinha frita. Rapaz. Deliciosa. É isso. Boteco do Sam, Avenida Félix Mendonça. Dá uma passadinha por lá, tá bom? Para além desses petiscos, outras iguarias que você poderá, então, se deliciar, tá bom? E também temos aí a Lock Rent a Car. Alô, meu amigo, nosso irmão aí, Paulo Costa. Pensou em carro, pensou em locadora de carro, pensou na Lock Rent a Car, Avenida Amélia Grande Mato, locutor. 689. Inclusive da área da comunicação Isso, também, né? eu lembro apresentava Vai dar uma coisa de os maiores eventos da cidade eram apresentados por Paulo Costa, né? Olha aí, rapaz. Eu lembro muito bem disso. Pois é, grande Paulo. E ele, logicamente, é um empresário da área, né? Sim. Vamos lá. Não poderia deixar de falar da Ticom. Você que está fazendo seu evento aí, a Ticom com certeza é uma excelente parceira, né? Então você que quer organizar sem aquela dor de cabeça, né, em relação à questão de ingressos, em relação àquela questão dos dados dos participantes, enfim, dá uma passada lá, www.ticom.com.br, tá certo? E eu tenho certeza que você vai gostar muito, né? A Ticom é uma experiência aí interessante para você que está organizando o seu congresso, o seu evento, enfim, né? Sem comentários de tão bom que é essa ferramenta aí da Ticom, tá bom? E, logicamente, não poderia deixar de falar do nosso estúdio aqui, né? Sim. O estúdio Hub 73. Isso mesmo, você que quer se comunicar com seu público através de um podcast, ou até mesmo poder fazer comentários, enfim, venha para o Hub 73 998 35 2801. Esse número já é o que você está falando, Carol? Não, né? É esse que você está... Pronto, então você vai falar com Carol, tá certo? Pode falar com ela. 73998 35 2801, que é o número aí do sucesso, viu? Tenho certeza que você que quiser fazer o seu podcast vai encontrar aqui
toda uma estrutura em um ambiente centralizado. Nós estamos no coração de Itabuna, né? Um ambiente climatizado, com iluminação, com uma boa estrutura também de microfones, enfim, né? Eu não vou estar aqui apenas gabando o estúdio por gabar, porque na verdade é de qualidade. É de fato, né? qualidade. O Oswaldo, que conhece da área, está aqui. Daqui a pouco ele vai pedir o Pix dele, viu? É sobre isso. Mas, muito bem. Temos mais algum aí, Mike? Não, né? Valeu. Mas vamos continuando por aqui. Na verdade, gente, Se não quiser dá... guardar, vou guardar porque não dá para comer e ficar... A vontade é muita da gente comer tá agora, cheirando, porém... Cheirando e muito aqui, meus amigos. Tá cheirando e muito, mas eu vou até travar aqui. Agora cuidado onde você deixa reservado esse aí, porque eu já vi que aqui. tem Olha aí. uma plateia ali na expectativa. Opa! Agora, ó, pra quem não sabe, gente, são as gêmeas. É Carol e Catarina. Uma trouxe e outra recebeu. As duas estão As duas estão... Vamos voltar, gente. A resenha never end, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso tema central, porque vou falar um pouquinho desse momento após a passagem pela TVI, né? Sim. Que você, então, começou a fazer o seu curso lá de jornalismo e também teve que dar uma pausa, né? Exato. Como foi para você? O que, na verdade, acabou lhe retirando desse sonho e lhe fez ir para outras áreas? Bom, falar disso realmente foi algo que aconteceu, não necessariamente por vontade minha, né? As contas vão chegando, a necessidade financeira aparece. A realidade, né, de muitos e a gente sabe, quem está me assistindo, quem está nos assistindo, Joab, que é formado em jornalismo, formado em rádio e TV, sabe da dificuldade que se tem dessa área. Então, assim, é uma área que é muito restrita, de fato, né? Agora não, porque existem múltiplas possibilidades. Então, muitos profissionais aí de jornalismo, comunicação, estão migrando para o marketing, estão migrando para assessoria de imprensa, né? Prestação de serviços, virando influenciadores digitais, né? Realmente que é uma onda que vem muito forte. Então, existem muitas possibilidades. Porém, existe ainda muito esse encantamento pelo rádio, pela televisão, e realmente um campo muito restrito. E como na época eu ainda não tinha formação, veio a necessidade financeira, foi quando eu migrei para a área administrativa, na área da saúde. Surgiu uma oportunidade, né, dentro da Santa Casa de Misericórdia. Vou citar o nome aqui porque sou muito grato à Santa Casa pelas oportunidades que tive. Dentro da Santa Casa ainda, eu passei pelo setor de comunicação institucional. É aquela velha história, eu saí da comunicação, mas a comunicação não saiu de mim. Não saiu de mim. Então eu fiquei 2 anos, foi 2018, quando eu entrei na empresa, em 2019, na área administrativa aí do ambulatorial da saúde. Foi quando eu fui convidado a integrar a equipe de comunicação institucional, aí a convite de Lorena, que é a coordenadora de comunicação. Um grande abraço também para ela, a provedoria da Santa Casa, que viu ali em mim. Nessa época, foi a época que eu consegui o meu DRT de jornalista também, né, 2019. E aí, com esse DRT, aí também já abriu-se as portas também. Na época eu não tinha conhecimento antes disso, dessa possibilidade. Então, depois que eu tive esse registro, eu integrei, fui auxiliar de comunicação ali na Santa Casa, também apresentando cerimonial, e aí eu já tive outras oportunidades, né? Eu produzi podcast, na época não se tinha podcast da Santa Casa, então iniciei com podcast, iniciei com a TV SCMI, que é Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, também trazendo aí meu conhecimento, minha veia, também gravando com celular. Só que nessa época já não era uma coisa de outro mundo, era uma coisa bem natural gravar com celular. Mais popularizado. O podcast também estava muito em alta e foi bem no meio da pandemia. Então pense aí um desafio enorme. Foi trabalhar com comunicação institucional e marketing na época da pandemia. Então as TVs Santa Cruz, TV Record, a gente produzia o conteúdo para elas, porque as TVs elas tinham muito receio de vir para a área hospitalar, mesmo que fosse do lado de fora do hospital, o medo era muito, e realmente existia um receio desconhecida, né? Era um vírus que ficava no ar. Então nós produzíamos muito conteúdo dos nossos funcionários, colaboradores, entrevistas com médicos, nós gravávamos, né? Na época eu na função captava esse conteúdo e
mandava para a TV. Mandava para a TV. Né? Inclusive tem um fato que eu acho que você, não sei se você está lembrado disso, Sim. mas estou me lembrando aqui, o atual prefeito de Itabuna, Sim. Augusto Castro, quando ele saiu ali, todo mundo sabe que ele passou por aquele momento ali Sim. na UTI, a imagem foi sua. A imagem ali, foi né? minha, é isso. Aquela saída dele com a doutora Lívia, aquele pessoal ali. A gente tinha esse trabalho também, porque na verdade foi algo que virou rotina, né? Por conta, tanto na UTI Covid quanto na enfermaria, os pacientes eles saíam de alta e a gente fazia uma festa porque realmente era uma superação. Pelo desconhecimento dessa patologia, desse vírus, um paciente ele sair de alta realmente era um motivo de comemoração, celebração à vida. Sim. E aí a gente sempre filmava e era sempre eu, né? O cara do vídeo que captava, e lógico, todo paramentado, de máscara, a gente evitava o contato, a gente gravava essas saídas. E uma delas foi do atual prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Então eu tava lá filmando, inclusive apareci também aí nos vídeos, né? Em outros vídeos eu falei, olha, fui eu que... Isso dá um orgulho, assim, porque assim, é um trabalho mesmo que invisível, porque quem trabalha com assessoria não aparece. É verdade. Mas quando você vê o resultado do seu trabalho, isso te dá bastante orgulho, né? É uma satisfação muito grande você saber que está contribuindo ali. Então nessa época a gente se fazia muito forte essa parte de produção de conteúdo para as TVs. Posterior a isso, né, 2021 aí, eu migrei novamente para a área administrativa e supervisão de equipes. E a comunicação também me ajudou bastante, desenvolveu também a liderança, porque um bom líder é aquele líder que ele sabe se comunicar. Sem sombra né? de dúvida. Já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. Se trumbica. Então, essa base de comunicação institucional me ajudou bastante. Então, foram 3 anos aí liderando equipes de atendimento no hospital. E eu fiquei até esse ano. Depois eu migrei para o município, também com gestão na área de saúde, unidade de saúde da família, também ali como gerente. E nesse ano a gente regressa à área, né? De comunicação. Né? Aí sim foi uma decisão minha. Você, né? Exato. Até porque nesse período eu prestei assessoria e consultoria a alguns políticos, trabalhei com marketing político também. Se a gente contar aqui tudo realmente que a gente fez, realmente eu passeio aí por todas as áreas, essa área de marketing político, que realmente é um desafio muito grande, porque trabalhar com política, e você, Joab, sabe disso por conta da sua experiência também. É tudo muito hard, né? É tudo muito agora, tudo muito para ontem. Então, o trabalho que o candidato não conseguiu mostrar na pré-campanha em todos os outros tempos, ele quer mostrar naquele momento. É verdade. E aí quer criar conteúdo. Tipo e quer ganhar a eleição, né? 40 anos em 4. Então, assim, quer ganhar a eleição dentro ali de 20 dias. Então, o marketing realmente tem que correr. Porque a gente sabe que se o candidato ganhar... foi por conta dele mesmo, da sua oratória, dos seus votos. Mas se ele perder, foi culpa do marketing. É verdade. Desse jeito, nessa linha aí. É nessa linha mesmo. E assim, e aí esse ano eu agora tomei a decisão... Agora a pergunta que não quer aquela rapidinho. Sim. O candidato que você prestou serviço, ganhou ou perdeu? Perdeu, infelizmente. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco, mas assim, graças a Deus, eu tive um reconhecimento muito grande, mesmo não tendo ganhado a eleição. Essa candidata realmente conheceu o meu trabalho, porque eu entrei ali já nos últimos minutos do segundo tempo. Até porque eu falei aqui na brincadeira, mas o trabalho de Oswaldo é um trabalho, logicamente, um trabalho profissional, né? Parafraseei aqui, não tem nada a ver dizer que a mulher perdeu por causa dele. Não, pelo contrário. Não. E assim, a gente trabalhar também com marketing on e off. Trabalhei em outras campanhas também com produção de vídeo. Eu trabalhei com o Capitão Azevedo também, na época, deputado estadual. Então a gente estava ali colhendo a sonora ali das pessoas, gravando o vídeo para a internet. Legal. E é isso aí. Maravilha. Então, agora falar um pouquinho dessa questão da formação. Você está fazendo o curso, né? Isso, é comunicação institucional. Que é a sua atual área, né? Onde eu estou atuando. O comunicação institucional é um curso realmente que foca mais nessa parte de assessoria, né? É um curso aí já que eu estou finalizando e foca nessa parte de assessoria de imprensa, comunicação, marketing, on e off. E aí eu segui esse caminho realmente por conta dessa abertura maior de atuação. Se bem que o jornalismo ele é bem amplo. Verdade. Então, como eu falei, o jornalista
Hoje ele sai da faculdade com bastante bagagem, com bastante opções de mercado. Infelizmente, a gente ainda vê, eu já vi colegas que estudaram, iniciaram jornalismo comigo em 2018, se formaram e não conseguiram se manter na área. A gente sabe que isso é triste, alguns deles já se adaptaram, né, às suas funções, porém a gente sabe que o campo é muito fechado, principalmente aqui na nossa região. Nas grandes capitais existem muito mais oportunidades. Itabuna, na Bahia, é uma das cidades mais pujantes para essa área, né? Só observar, Ilhéus está aqui do lado, mas não tem a mesma pujança para comunicação, né? A gente tem aqui diversos estúdios de podcast, tem TVs, né? TVs são 3 TVs, né? Rádios, nós temos Rádios 4, diversas, 5 né? emissoras de rádio aqui. E sem falar em blog. Blog é mato. Blog todo mundo tem blog. E o blog, na verdade, hoje virou mas o Instagram, né? Acessem o Cacau News. E os blogs, eles viraram muito Instagram, as páginas de Instagram. É verdade. Então, são páginas blogs, né? Porque hoje, se você for ver, né? Se você verificar mesmo, a maioria desses profissionais aí que trabalham com Instagram, eles não tem nem página oficial ali no site, blog, né, para manter. São mais aqueles realmente que escrevem muito, mas a maioria foca no vídeo. E o modelo é diferente, né? Porque eles usam muito vídeo. Isso. O Instagram é vídeo. Traz o card com destaque ali na notícia, descreve as informações na legenda. Sim. Quando não, esse card. Exato. Então, mas aquela questão de escrever de fato o que aconteceu, e em tempos de inteligência artificial, mais ainda, né? Isso, tudo muda agora com a inteligência artificial. Muita coisa muda. Muita coisa muda. Você pede, a inteligência artificial faz, né? Recentemente mesmo eu usei aí uma inteligência artificial para ajudar na foto, mas eu sei que ficou muito boa. Ficou muito boa. Tava falando aqui nos bastidores. Invejosos dirão que foi inteligência artificial. Dirão que foi inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial, ela tava ali só para dar aquele retoquezinho. Exato. Né? Mas a obra-prima já estava pronta. Aquela ajeitada na gola da camisa, no máximo. Exatamente. Gente, olha, tem que rir, tem que brincar. Oswaldo, estamos caminhando para o nosso finalzinho do nosso bate-papo aqui, mas eu sempre gosto de dizer aqui nas pessoas que eu entrevisto que a ideia do Diga aí JP é sempre tentar extrair a história de vida das pessoas, até porque isso vai ficar como um documentário. Daqui a 5, 10 anos você vai assistir e vai falar, poxa, eu passei lá. E vão ter os cortes, né? Que com certeza eu vou pegar esse conteúdo aí para poder a gente fazer. Olha aí, fazer. Se tiver autorização do estúdio para replicar. Vamos conversar com o setor comercial. Brincadeiras à parte, enfim. Mas eu tenho certeza que foi uma história, né? É uma história, é uma história, você está vivo, é uma história inspiradora também, né? Você como jovem, logicamente, tem essa é um exemplo, vamos dizer assim, para outros jovens, né? Eu sempre gosto de dizer, inclusive lá na TV, né? Infelizmente, os casos que têm acontecido, essa crescente da violência que nós estamos vendo, tanto quem comete como quem é a vítima, são jovens, pessoas de 18 até 27 anos, se a gente fazer um recorte aí, a maioria deles são jovens, né? Pessoas envolvidas. E quando nós vemos um jovem já com uma vasta experiência como você, de fato, fiz questão de falar, de trazer aqui e deixar aí para a nossa audiência poder assistir. Então, como eu disse, chegamos aqui à nossa reta final. Eu queria deixar franqueada aí a palavra para você, para dizer o que você quiser, para abrir o seu coração, enfim. Fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer realmente, Job, pela abertura desse espaço. É um espaço muito importante. Já fazia o tempo realmente que eu não tinha esse contato mais próximo aí, nem como, né, sendo o jornalista, apresentador, repórter, muito menos como entrevistado, né, porque normalmente a gente está sempre ali na posição de perguntar, mas nunca na posição de responder. E assim, deixar uma mensagem para quem nos assiste, para quem já acompanha o podcast, está acompanhando essa edição do Diga aí JP. Então, se você tem um sonho, não desista dele. Por mais que você passe um período e a gente entende as dificuldades que envolvem a realização de um sonho, não desista, né? Lógico, coloque sua cabeça no lugar, saiba exatamente aquilo que você quer, dê seus passos, né? De acordo com suas pernas alcançam. Então, a gente caminha para isso e a gente está no mundo realmente onde as pessoas elas estão muito sem esperança, elas acabam desistindo muito fácil.
Não que desistir seja um ato de fraqueza, às vezes para você desistir de algo você precisa ser muito forte, né? Então, se em algum momento lá atrás eu desisti, né? Ou pelo menos eu dei um tempo na carreira ali, segui esse caminho, realmente eu tive que ser muito forte para isso, porque a gente tem outras prioridades, mas para você que nos assiste, realmente realize um pouco dos seus sonhos a cada dia. Às vezes o processo de realizar o sonho, mesmo que você não chegue a ter ele, o caminho te ensina muito e o caminho te deixa muito mais feliz, talvez, do que... Às vezes você chega na realização do sonho e você não sente tanta felicidade de quando você olha para trás e vê o caminho que você percorreu para chegar até ali. E os amigos também que a gente faz nesse período, né? Trazendo aí realmente o fortalecimento, a importância de se ter bons amigos e pessoas que te coloquem para cima dentro desse processo aí. Sem sombra de dúvidas, maravilha. Perfeito. E como eu sempre gosto de fazer, no finalzinho, o nosso bate-bola, jogo rápido, relembrar a Marília Gabriela. Vamos ver se a gente consegue... De frente acompanhar. Com a Gabi, né? Você já sabe como funciona, né? Logicamente. Sim. Ou não? Me relembre aí o que é que você precisa. Eu vou colocar aqui, você vai falar em uma palavra, por exemplo. Eu vou dizer aqui, eu não suporto. Tá. Falsidade. Massa. Eu adoro. Comer. Eu não respeito. Intolerância. Meu sonho é poder pagar minhas contas e fazer um pouquinho daquilo que eu gosto. Meus medos são? Muito difícil. Não consegui encontrar felicidade no caminho. Ok, sim. Tá valendo, né? É isso. Morro de rir quando... me contam piadas boas. Maravilha, bem literal essa, né? Sim. Obrigadão pela sua participação. Eu quem agradeço, Joab, tamo junto. E é isso aí, gente. Estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso Diga JP. Lembrando que na próxima semana, melhor dizendo, nós teremos aqui um bate-papo muito interessante, finalizando o mês de setembro, onde é lembrada aí a importância da saúde mental. Nós vamos estar aqui com a psicanalista Nil Palmeira, isso mesmo, vamos estar falando sobre a importância da saúde mental e do cuidado com a saúde da mente, viu, gente? Isso é importantíssimo demais. Eu tenho certeza que será um podcast muito enriquecedor no sentido do conhecimento, né, para todos nós. Ninguém, na verdade, está imune, né? Essa questão das doenças psicológicas, enfim, é importante e eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Vamos juntos fazer a diferença que tanto queremos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Valeu!